Para quem não me conhece, meu nome é André, eu sou pastor na Aliança Cristã e Missionária tem alguns anos também, eu não lembro exatamente quanto, mas mais de 20 anos já. Tempo passa também, né? Embora a aparência, né, bem jovem, mas já faz tanto tempo que faz tanto tempo já que a gente está aí na luta, nesse trabalho. E eu queria talvez começar hoje de uma maneira que não é das mais agradáveis ao nosso coração, porque enquanto a gente cantava, eu lembrei de um pastor, alguns de vocês talvez conheceram, chamado Edson Queiroz. Era um pastor muito envolvido com o trabalho missionário, tanto dentro do Brasil quanto fora do Brasil. E esse pastor, ele dizia o seguinte, e eu não sei se eu tenho que pedir perdão para vocês antes de falar isso, se depois ou se eu nem devo, né? Mas ele dizia o seguinte, que um dos momentos em que os cristãos mais mentem é quando eles cantam. E eu fiquei reparando isso um pouquinho, né? E pensando nessa música, sobretudo, que Tu és o meu universo, né? E tudo que eu tenho para oferecer, tudo é para o Senhor e tal. Mas na prática, não é exatamente dessa maneira. Eu também sei que é comum que quando nós chegamos à igreja, como nós costumamos dizer, mas é esse auditório, na verdade, né? Porque a igreja, nós formamos a igreja como povo de Deus. Quando nós chegamos à igreja, é comum, pelas circunstâncias da nossa vida, que a gente espere de alguma maneira ser confortado, ser consolado, ser encorajado, e nenhuma dessas coisas estão erradas, absolutamente. Porque Jesus faz isso por nós, faz isso também por nós. Mas o que eu quero dizer é que é comum que a gente pense mais em nós do que no nosso próximo, ou nas outras pessoas, né? E nessa manhã em especial, eu queria convidá-los a talvez olhar um pouquinho mais para o próximo, e não necessariamente para nós. Não estou negando que nós tenhamos aqui as nossas dificuldades, as nossas lutas, sejam elas nas áreas que forem, né? Às vezes no nosso trabalho, ou às vezes pela falta dele, às vezes no nosso casamento, ou também pela falta dele, e pela nossa saúde, ou também pela falta dela, e assim sucessivamente. Mas gostaria de olhar um pouquinho hoje para fora do que comumente nós temos olhado, né? Um dos trabalhos da nossa denominação, e aqui eu queria incluir hoje essa comunidade aqui de Lagoa Santa, num espaço maior. Eu sei que vocês já têm um conhecimento que a igreja aqui da Aliança em Lagoa, ela não é uma igreja que está solta no universo, né? Ela faz parte de uma denominação maior, com igrejas em vários lugares no Brasil, né? Na região sul, sudeste, centro-oeste, né? E mais alguns outros lugares aí de plantações de igrejas que estão acontecendo. Mas nós temos um trabalho também que ele extrapola essas fronteiras nacionais. Nós temos trabalhos em outros lugares do mundo também. Existe uma aliança cristã e missionária que ela é mundial. Quantos aqui sabem disso? Já ouviram falar alguma coisa assim? Joia. O Fernandão fez uma série também, né, sobre os símbolos aí da aliança e tal, deu para conhecer um pouquinho mais, né? Então é sobre esse contexto que eu gostaria de mostrar para vocês o que a Aliança Brasileira tem feito em relação ao mundo, né? Deixa eu ligar aqui. Ops. Deixa eu voltar. Tem um delay, né? Muito bem. A igreja brasileira hoje, ela conta com alguns projetos missionários. Nós temos um projeto com esse casal, uma família, ele tem 3 filhas também, que é o Romário e a Jaque. Eles estão na Tailândia e eles têm um trabalho hoje com esporte, sobretudo com futebol. E é um trabalho que tem, por ser brasileiro, por ser futebol,
em muitos países, isso é muito bem visto e muito aceito. Então, onde pessoas não podem entrar para falar do evangelho abertamente, como nós temos aqui no Brasil, trabalhos como esse acabam sendo bem-vindos. E hoje ele tem trabalhado, ele plantou algumas igrejas na Índia, e hoje na Tailândia, eles têm trabalhado na formação de pessoas que estão sendo capacitadas para implementarem essas clínicas de futebol em outros lugares, na Ásia, e a partir do futebol, então, ter um trabalho onde eles estão ali levando o evangelho, né? A gente falou aqui no início que as pessoas têm talentos distintos, e ele tem um talento nessa área, eles têm trabalhado muito nessa direção, e a Igreja Brasileira, a Aliança Brasileira, tem apoiado esse trabalho na Ásia. Tem um outro trabalho na Ásia que está mais para o final, mas que é no Japão, né? Vou mostrar ele para vocês já já. Nós temos também trabalho na Amazônia. Para quem não sabe, eu mesmo trabalhei 18 anos na Amazônia com grupos indígenas, né? E hoje nós temos essa família aí, o Silvio e a Simone, e eles têm trabalhado a partir de Manaus, trabalharam um período em Roraima. Hoje eles estão em Manaus atendendo comunidades indígenas, ribeirinhas e quilombolas, e mais um outro trabalho que se oportunizou agora pela situação da Venezuela. Imagino que vocês estejam acompanhando, né? Tem acompanhado a situação, então nós temos recebido muitos venezuelanos. A porta de entrada é o estado de Roraima, e o próximo caminho por terra é exatamente o estado do Amazonas. Então, eles têm, numa parceria junto com a Aliança Americana, também investido no trabalho com os venezuelanos, num primeiro momento, numa assistência que ela é mais social, mas num segundo momento, evidentemente, também nessa área mais espiritual, né? Um outro projeto, a Patrícia, vocês conheceram, né? Aliás, vocês sabem que nasceu, né, o bebezinho, né? Já nasceu, então todos bem, graças a Deus, né? A Patrícia tem trabalhado com a tradução da Bíblia na língua Yanomami, que é um povo que, em especial, está ali no estado de Roraima e Venezuela, um pouquinho no estado do Amazonas também, né? E estão morando hoje na África. E eles têm também trabalhado com plantação de igrejas na África, então a aliança está presente também através do ministério deles, né? Bom, esse sou eu, gente, e a minha família, né? A minha formação profissional, ela é na área de antropologia, né? Eu estudei antropologia e hoje eu trabalho com capacitação de missionários e pastores e líderes nas igrejas, para que entendam melhor o contexto em que estão vivendo, inclusive com pesquisas e consultoria relacionadas ao ambiente urbano também, para pregação do evangelho. Então, como é que nós conversamos com as pessoas a partir do conhecimento cultural e como a Bíblia pode, então, responder para essa cultura, mesmo que seja a nossa própria cultura, né? Então, eu dou aula hoje em várias escolas que estão espalhadas pelo Brasil, sempre nessa área da capacitação de vocacionados ao ministério, de pastores e de missionários. Então, para vocês terem ideia, hoje nós trabalhamos, uma das consultorias que nós trabalhamos, que nós chamamos de aquisição cultural, na Ucrânia, né? E tem vários outros lugares, incluindo o próprio Brasil, que nós, além da aula, prestamos esse serviço de consultoria, sempre pensando em como é que o Evangelho responde melhor para essa cultura onde você está inserido. Então, um dos projetos missionários também da nossa denominação. Temos uma igreja sendo plantada em Portugal, a partir dessa família, em parceria também com a igreja americana, né? Pedimos aí as suas orações também por eles. Eles têm um filhinho com síndrome de Down, e isso, claro, né, toma, num bom sentido, bastante do tempo deles, com o cuidado com ele, mas tem sido uma bênção mesmo o trabalho que eles têm feito em Portugal. Muito bem, aí o Japão, o Luiz e a Tani também, eles têm trabalhado com famílias brasileiras, não que isso seja excludente, né? Há muitos, evidentemente, muitos japoneses que estão chegando no trabalho também, mas eles começaram o trabalho com famílias de japoneses brasileiros
no Japão. Já tem, eu acho que o trabalho todo, acho que é mais de 20 anos já. E acho que uns 25 anos, talvez até mais um pouco. E eles já estão lá, eu acho que mais ou menos a esse período, quase 20 anos. A gente tem como meta mandar mais uma família, ou pelo menos um casal de missionários a Portugal. Isso era o início do projeto, na verdade já venceu esse prazo. O início do projeto Portugal, que foi aproximadamente, não no seu histórico, mas a partir do envio de brasileiros para plantar a igreja lá, foi mais ou menos há 7, 8 anos atrás. E dentro desse projeto estava a possibilidade de enviar mais um casal para lá, para que formasse aí essa força como equipe, e a partir de uma equipe mais forte, a gente ter, evidentemente, um trabalho também mais concreto ali em Paredes. Estava tentando lembrar o nome da cidade. Em Paredes, é uma cidadezinha pequena, perto da cidade do Porto, para quem já viajou aí por essa região, né? Nós temos um trabalho da aliança lá também. Já passei um pouquinho dessa proposta, né, que é o preparo da equipe lá em Portugal, mas queria falar um pouquinho sobre esse campo missionário brasileiro, que é o nosso contexto, e nós desconhecemos a realidade, às vezes, do nosso próprio país. E olha que coisa curiosa, nós temos 2 segmentos sociais no Brasil que nós podemos considerar como 2 segmentos de grupos não alcançados. E esses grupos estão os mais ricos dos ricos e os mais pobres dos pobres. Ou seja, a igreja brasileira no geral, e nós como aliança também, temos trabalhado numa certa média, né? Mas não temos alcançado os outros grupos dentro da nossa sociedade. E falando um pouquinho mais em termos do país como um todo, olha só, nós temos indígenas, quilombolas, ciganos, ribeirinhos, temos inclusive sertanejos, pessoal aí mais ali do centro-oeste, essa turma que trabalha com gado, sabe, esse araguaia, por assim dizer, né, que são grupos também aí, que dá para dizer que são não alcançados. No Brasil, nós temos mais de 350 grupos indígenas. Desses, aproximadamente 117 têm abertura para que nós pudéssemos enviar pessoas para plantar igrejas entre eles. Mas nós não temos essas pessoas para enviar a esses campos, né? Então, o Brasil se constitui por si só num campo missionário. Não que a gente deva pensar, vamos fazer o trabalho primeiro aqui para depois em outros lugares, né? Não é assim que funciona. Mas é interessante que nós não percebemos a realidade do nosso próprio país, os mais ricos dos ricos, os mais pobres dos pobres, e aí a gente tem uma série de etnias distintas que também precisam receber do Evangelho. E aí vem esse desafio de olhar um pouco mais para o outro, né? Porque quando nós pensamos, por exemplo, na Patrícia, com a tradução da Bíblia, imaginem que a partir de aplicativos você tem umas centenas de Bíblias disponíveis para que você baixe no seu celular, né? Não só isso. Em português, você tem uma dezena de Bíblias temáticas. Você tem Bíblia do adolescente, Bíblia da mulher, Bíblia do empresário, Bíblia do missionário, Bíblia de tudo que você pode imaginar. Mas nós temos grupos que ainda não sabem o que é ter um único versículo da Bíblia traduzido na sua própria língua. Nós temos no Brasil, de 350 grupos indígenas, somente 6 com a Bíblia completa na sua própria língua. Igrejas nem se fala, né? As pessoas têm tratado igrejas hoje quase como um mercado. Não estou gostando muito da música daqui, não fui muito com a cara do pastor e tal, tem outra logo ali do lado que talvez você vai gostar mais. E se não gostar daquela, você vai para outra. E aí nós temos um número de pastores e igrejas que eu posso escolher. Mas já imaginou você caminhar 6 horas todos os domingos para participar de um culto? Já imaginou isso? Pois é, existe. Isso existe. Tem gente que caminha 6 horas todos os domingos para poder estar reunido com os irmãos.
E nós, de vez em quando, se chove muito, a gente já pensa, né? Será que eu vou hoje? Aquela coisa assim. Porque nós temos tanto acesso e tanta facilidade que a gente esquece que, às vezes, isso é uma bolha para nós. A gente esquece que essa não é a realidade nem do nosso país e que essa não é a realidade do mundo. E que a gente ainda precisa pensar nesses lugares que são lugares aí de difícil acesso, né? Nós temos diversas oportunidades de trabalho, e eu vou falar isso mais no final um pouquinho, de trabalhos no Brasil, né? Muito bem. Deixa eu passar um pouquinho aqui, para eu só adiantar. Aqui. Agora eu queria falar um pouquinho com você sobre essa passagem. Deixa eu ver como é que fica melhor para enxergar, se é assim ou assim. Qual dos dois está melhor? Primeiro, né? Tá joia. Essa é uma passagem importante para a gente refletir um pouquinho nessa manhã de como esse trabalho que pensa no outro, que pensa no próximo, né? E que não se coloca sobre os nossos próprios interesses, funcionou na vida de Jesus. E que eu acredito, gente, honestamente, com toda a força do meu coração, que nós precisamos atentar para isso do mesmo modo como Jesus atentou, né? A Bíblia diz o seguinte: Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da colheita que envie mais trabalhadores para a sua colheita. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós te agradecemos por essa manhã. Muito obrigado por aquilo que o Senhor tem realizado na nossa vida. Nós te agradecemos porque nós temos a revelação da Tua palavra e completa, Senhor, nas nossas mãos, que faz com que a gente possa refletir ainda melhor aquilo que o Senhor tem proposto para nós que somos o Seu povo, para essa igreja que o Senhor ama e que o Senhor entregou tudo por nós, Pai. Então eu peço que nessa manhã o Senhor fale ao nosso coração, à nossa mente, e que nós sejamos lembrados com constância que o nosso desafio não é somente uma fé voltada para aquilo que são as nossas necessidades, mas senão para aquilo que é para a necessidade dos outros também, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Gente, minha curiosidade, a minha reflexão com vocês nessa manhã, baseado nesse texto, é relativamente simples. Mas eu creio que cala muito isso no nosso coração. Primeiro, o modo como nós temos vivido. Eu não sei, talvez você conheça os seus vizinhos, né? Talvez. Se você mora há muito tempo naquele lugar ou no mesmo lugar, né? Talvez você conheça eles, mas essa ideia de andar no meio das pessoas, me parece que é algo que ficou num tempo passado, onde as pessoas não tinham tanta tecnologia e, desse ponto de vista, tanto conforto, inclusive, para a própria comunicação. Então, o desafio que se impõe sobre nós é andar entre as pessoas. Esse andar entre as pessoas, obrigado, cara. Esse andar entre as pessoas requer um olhar que não seja voltado para o nosso Black Mirror aqui, né? Para quem gostou da série, né? Para esse espelho negro que a gente fica olhando o tempo inteiro, né? E acaba se perdendo no meio disso. Mas andar entre as pessoas não é tudo. O que acontece na vida de Jesus, e aí eu penso como é que nós exercemos o trabalho, como é que nós fazemos o nosso trabalho missionário e missional a partir do lugar que nós estamos e a partir de fronteiras que nós atravessamos. Então, a primeira coisa que eu percebo aí na vida de Jesus é que o texto diz o seguinte: Jesus teve compaixão.
E isso é uma coisa importante porque há uma grande confusão na nossa cabeça sobre o que é sentir compaixão e o que é ter pena das pessoas. Compaixão sempre me leva a fazer algo em relação ao outro. Se eu não faço algo em relação ao outro, então eu não tenho compaixão, eu tenho pena. É quando você olha e diz assim, puxa, coitado, né? Está num sofrimento, mas eu não faço nada por essa pessoa. E eu estou com pena dela, é real isso. Mas compaixão sempre é uma atitude em direção àquele que sofre. Uma história bem legal da Bíblia, que faz uma analogia excelente com isso, é a história que Jesus conta sobre o bom samaritano. Vocês lembram dessa história? Olha que curioso, o que aquela história mostra para nós. Você tem ali alguns personagens na história. Um desses personagens são os ladrões, né? Os ladrões vêm, eles assaltam o homem, eles roubam o que esse homem tem e eles machucam, inclusive, fisicamente este homem. Vocês lembram disso? Então o ladrão vem e eu diria assim, há uma maneira de viver que esse texto mostra para nós, e a maneira de viver do ladrão é dizer o seguinte, o que é seu, Aninha, é meu. É assim que o ladrão vive, não é? Ele não se preocupa com o que é do outro. Ele olha para você e diz, aquilo que é seu, na verdade, é meu, e eu vou tomar isso à força. Mas tem um outro personagem aí, que são os religiosos. O que os religiosos fazem quando vem esse homem ferido, que foi assaltado na estrada? Eles passam longe, eles mudam o caminho. E aí vem algo que é muito próprio da nossa sociedade, que é um jeitão de viver assim, ó, o que é seu, e o que é meu, que em outras palavras se manifesta aí nos clichês populares, né? Que é cada qual com seus problemas. Não é mais ou menos isso? Cada um cuida de si e resolva o que você conseguir, eu não tenho nada a ver com isso. E aí aparece um samaritano, gente que os judeus tratavam assim com racismo, com etnocentrismo, tratavam os caras como bichos, literalmente, né? Aí Jesus vem, pega um samaritano e transforma esse samaritano em herói. E aí Jesus vem e diz assim, esse samaritano parou, ajudou aquele homem, o levou até um hotel, pagou para que ele ficasse hospedado ali e disse assim, se esse dinheiro não for suficiente, na volta eu pago o que faltar se ele precisar ficar mais tempo aqui. E diz que cuidou das feridas desse homem. E aí esse samaritano tem um jeitão de viver que parece o jeito de Jesus. Porque esse samaritano vai lá e diz assim, o que é meu é seu. E essa é a parte mais difícil. Porque isso agora é contra a cultura, né? Você parece meio bobo pensar assim, o que é meu é seu. Mas pensem comigo, a Bíblia diz que Jesus deixou um trono de glória. Ele deixou riquezas incontáveis para vir aqui sujar o pé de poeira junto com a gente. Não é isso? O que Jesus fez, ele morreu por nós em sacrifício pelos nossos pecados, certo? Deus, Pai, aceitou o sacrifício do seu Filho em nosso lugar. E Ele envia o seu Espírito Santo para selar isso no nosso coração e dizer, vocês pertencem ao meu reino. Vocês fazem parte desse reino. O que nós fizemos para receber isso? Nada. Nós não fizemos nada. O que Jesus está dizendo para nós? O que é meu é seu. E se a gente quer viver de fato como um discípulo de Jesus, a gente precisa começar a pensar mais
no próximo quando nós olhamos e dizemos: o que é meu é seu. Agora, honestamente, isso é fácil? Não é. Se eu pedisse para levantar a mão, e eu não vou pedir para fazer isso, porque eu ficaria constrangido em levantar minha própria mão e dizer: então vamos lá, levante a mão aí, quem quer viver o que é meu é seu. Eu vou olhar para dentro de mim e vou dizer: cara, que negócio complicado. Mas sabe, gente, a fé cristã, o ser discípulo de Jesus, é algo radical. E para isso não tem como medir as palavras, sabe? Não tem como dizer assim: olha, eu gostaria de trazer isso de uma maneira que fosse mais confortável para vocês. Eu gostaria de trazer isso de um jeito, sabe, que desse assim: não, mas vamos dar sei lá, vamos deixar esse negócio mais fofinho, né? Vamos deixar isso de um jeito que o cara não vem aqui e diga: pô, você está dizendo que a hora que eu mais minto é quando eu canto, sabe? Coisas do gênero assim. Mas não tem saída. Não tem saída. Quando Jesus nos chama para nos tornarmos discípulo, isso é um chamado radical. Eu não tenho para onde correr. Nesse sentido, eu não tenho como negociar. Então, quando eu olho para as outras pessoas e penso: você pode fazer parte do reino, venha para o reino de Deus, eu preciso dizer: o que é meu é seu, porque foi isso que Jesus fez por essas pessoas. E aí não tem nenhum sacrifício que eu faça que seja grande demais. Sempre vai ser pouco. Seja do meu tempo, seja do meu dinheiro, seja da dedicação da minha vida, seja do que for. Ele sempre vai ser pouco. E é bom que a gente entenda que eu não penso mais nesse sacrifício como uma maneira de que Deus me ache mais legalzinho. Que a gente já sabe que isso não é verdade. Mas que eu quero viver desse jeito porque eu entendi o modo como Jesus viveu por mim. E que eu só tenho acesso a isso por causa daquilo que Ele fez. E que um dia eu estarei em plenitude junto com Ele. Uma mensagem que nós não temos mais ouvido nas nossas igrejas é sobre peregrinação. É que esse lugar que nós vivemos aqui não é o nosso lugar de fato. Gente, nós estamos caminhando para casa. As coisas deste mundo, elas não são mais importantes do que aquilo que Jesus fez por nós. Então, nada é tão importante como viver de um modo que aquilo que é meu seja de vocês. Sentir compaixão é isso, é dizer: o que é meu é seu. Mas não é a única coisa. Quando nós olhamos para esse texto, Jesus faz uma avaliação da multidão e dos trabalhadores. Porque ele diz assim: essas pessoas que estão andando como ovelhas que não têm pastor, Jesus percebe que elas estão sem referência nenhuma, certo? E aí ele diz assim: como é que é esse povo que está aqui, que eu estou caminhando ao redor, que eu tenho compaixão deles? E aí Jesus sai de algo do coração, e aí ele começa a refletir. Não que isso aconteça nessa ordem, né? Eu estou falando assim apenas didaticamente, mas isso é algo que tá junto, é intrínseco, né? Então Jesus tem compaixão e agora Jesus começa a refletir. Tá bom, mas que multidão é essa? E aí ele percebe que a multidão ela é grande. Não é isso que o texto estava dizendo? Isso que o texto diz, a multidão é grande. Mas aí ele olha para os trabalhadores e fala assim: mas os trabalhadores são poucos. Se nós temos uma colheita muito grande e poucos trabalhadores, o que vai acontecer com essa colheita? A gente vai perder parte dessa colheita. Então Jesus olha para isso e começa a refletir sobre isso. E aí é algo interessante, porque por características pessoais, alguns de nós somos mais assim coração, né? E outros são mais razão. Então um vai lá e diz: nós temos que fazer isso, aquilo e tal, e começa a mover todo mundo
baseado naquele sentimento forte de fazer algo pelo outro. Mas se ele não refletir sobre o contexto que ele está inserido, em algum momento esse sentimento ele vai dar uma esfriada. Por outro lado, aquele que é movido pela razão, ele vai fazer a mesma coisa. Ele vai pensar tudo, vai fazer um estudo sobre a cidade, o lugar que a gente quer alcançar com o evangelho e tal, mas em algum momento vai faltar o sentimento. E aqui aquele projeto vai ficar um pouquinho de lado. Então, as duas coisas de olhar e pensar assim, eu preciso sentir compaixão, mas eu preciso entender o lugar que eu estou vivendo também, eles são importantes para que a gente tenha algo que é contínuo, duradouro, que nos dê uma boa base para olhar para Jesus e dizer, eu sou um discípulo de Jesus e eu quero viver como Ele, na radicalidade daquilo que Ele me chamou para fazer. E aí Jesus, só depois disso, ele vai partir para uma ação. Então ele não sai fazendo as coisas. Ele primeiro percebe isso do ponto de vista de um sentimento, e depois ele percebe isso a partir de uma perspectiva estratégica. Como é que nós podemos fazer isso? Na Aliança, nós somos no Brasil não muito mais do que 2.000 pessoas, se nós contarmos com todas as igrejas. Esses projetos todos que eu mostrei para vocês, Ásia, África, Amazônia, Japão, Portugal, ele tem sido mantido por pessoas que estão indo, por pessoas que estão orando e por pessoas que estão sustentando nas nossas igrejas. Então vejam que, graças a Deus, não é pouca coisa, mas a gente pode ir além. E aí Jesus vai propor isso de que modo? Então, como é que eu faço? Beleza, eu tenho compaixão, eu estou refletindo, pensando estrategicamente, mas como é que eu faço? Aí Jesus diz, orem ao Senhor da colheita para que envie mais trabalhadores. E aqui é algo curioso também, porque os trabalhadores são sempre os outros, não são? Não é isso? Ok, vamos orar por mais trabalhadores, mas nunca sou eu o trabalhador. Eu vou orar pedindo para que Deus envie trabalhadores, não eu, né? Mas que sejam os outros. E aí Jesus continua, ele diz que a oração então para nós é o primeiro pilar, porque a oração ela tem não o poder em si, mas de transformar a nossa vida na relação com Deus, de estabelecer as nossas prioridades, né? E aí o que Jesus faz a seguir? O capítulo 10 de Mateus, que é a continuação desse texto, vocês podem ler em casa depois, eu não vou ler agora para não ficar muito extenso. O capítulo 10 de Mateus, que segue o texto que nós lemos agora, depois da oração, Jesus diz para esses caras como é que eles devem fazer. E aí Jesus envia de 2 em 2 para que eles vão pelo mundo, pelas cidades, falando do evangelho, esse evangelho do reino, que será pregado, como diz Mateus 24:14, como testemunho a todas as nações. Então o nosso trabalho ele não é um trabalho que ele é só local. E aí Jesus vai dizendo para a turma, né, olha, funciona desse jeito. Vocês vão para lá, mas fiquem espertos. Sejam simples como uma pomba, mas espertos como uma serpente. Eu estou dando poder para que vocês façam isso. Venham chamando essas pessoas para o reino, que agora a gente não tem ele na sua perfeição. Mas nós já fizemos parte, esse reino já chegou. Mas um dia nós estaremos com ele na sua perfeição. E ele vai dizendo, abençoe as pessoas que abençoarem vocês, e vão indo de cidades em cidades. Uma das maneiras que nós temos de fazer isso hoje é apoiando financeiramente esses trabalhos daqueles que estão indo. Mas lembre-se, nós não estamos falando somente daquela oração de que Senhor envie trabalhadores para serem pastores e missionários, mas não eu, né? Uma outra maneira, envolvidos com o trabalho local da sua igreja. E sabe onde é que esse texto do capítulo 10 vai chegar? No capítulo 11, evidentemente, né?
Depois do 10 vem o 11, né? O versículo 1 diz que Jesus enviou seus discípulos a outras cidades, mas diz assim, que Jesus continuou o seu trabalho no lugar que ele estava. Sabe o que isso significa para nós? Que eu posso orar, eu posso me envolver financeiramente com esses projetos, eu posso, inclusive, formar esses grupos, que é o número 4 ali, né? Grupos de viagem e trabalho. E aqui eu queria encorajar vocês, como igreja local, a formarem grupos que nós podemos dedicar ali um período, talvez, das férias, e estar em cada um desses lugares, para conhecer como é que é o trabalho dessas pessoas em loco. E vocês perceberem como é que isso funciona fora. Mas tem um outro lado da moeda, que é o que Jesus fez, que é o trabalho aqui. E aí eu pergunto para vocês qual é o seu envolvimento com essa comunidade local. Se você tem, me desculpe mais uma vez, né? Sentado aos bancos no domingo, ouvido de uma boa música, de uma boa palavra, você sai com o coração confortado, encorajado, mas que durante a semana serviu somente para você, mas não para o Evangelho sendo espalhado na sua escola, no seu trabalho, na sua casa, pelos seus vizinhos, do jeito que for. Eu não sei como, eu não conheço a sua realidade ali mais ordinária, né? A sua rotina. Né? Porque o que a gente faz às vezes? Eu estou orando e estou dando aqui o meu dinheiro, mas ainda não dei minha vida. Ainda não estou participando dessa comunidade, continuando o meu trabalho aqui onde eu estou, de fato, inserido. Então, eu queria desafiá-los, nesse sentido, a pensar nos outros. Você vem para cá porque você consome somente? Ou porque você está envolvido com o Evangelho do Reino de Deus? Eu queria repetir isso, gente. Nós gostaríamos muito de contar com vocês para essa comunidade local e para os trabalhos que extrapolam as fronteiras culturais, sociais, geográficas, né? Com a sua oração por essas pessoas e por essa comunidade, com seu apoio, sim, financeiro, com esses projetos missionários. Numa outra oportunidade, será distribuído para vocês um folderzinho que mostram esses trabalhos e que vai, sim, desafiá-los também a contribuir com isso, para que a gente possa enviar outras pessoas a outros lugares do mundo, para que possam falar do Evangelho ali. Gostaríamos que você se envolvesse mais também com o trabalho local dessa comunidade, mas que vocês também pensassem na possibilidade de formar aí grupo de 5 ou 6 pessoas, e aí a gente se dispõe a dar todo o apoio para como chegar nesses lugares, né? E a partir daí vocês teriam um conhecimento mais in loco aí de cada um deles, né? Esses são os trabalhos que nós temos transculturais, e esse daqui que vocês estão vendo é o trabalho que nós temos aqui em Lagoa. Isso daqui começou com um missionário chamado Len e com o Fernando, né? E com um grupo bem pequenininho de pessoas. E oportunizou vocês a ouvirem o Evangelho. E a questão agora é como é que nós vamos reagir diante dos outros, para que os outros possam também ouvir o Evangelho do mesmo modo como você teve a oportunidade de ouvir aqui. Então, eu queria desafiá-los a se envolverem com esses trabalhos, tanto aqueles que estão acontecendo fora, como aqueles que estão acontecendo aqui mesmo, na sua própria cidade. Tá joia, gente? Gente, que bom, né? Obrigado, André, por compartilhar. Sempre que o André vem é muito especial. Trazer para nós algo que, às vezes, que assim, a gente já sabe que existe algo, né, que acontece algo fora desse quadrado aqui, fora dessas paredes, mas é sempre muito especial quando o André vem
e esclarece isso que eu acho que não tem como a gente ouvir uma palavra dessa, a gente ver o que está acontecendo no mundo, né, e o coração da gente não arder, né, cada um na sua vocação, cada um com o seu dom, e a gente saber que nós somos um corpo e que existe lugar para todo mundo, né, mesmo dentro da minha casa, mesmo no meu trabalho, ou no campo, ou numa região de selva quase, igual está a Patrícia. O Daniel, ele chegou a compartilhar com a gente que o grande perigo das crianças irem buscar água, né, porque no tempo de seca, são mais de 6 meses de seca, e o grande perigo são os animais selvagens mesmo, porque onde as crianças buscam água, nessa aldeia que eles estão fazendo esse trabalho, a gente tem algumas fotos, vê se domingo que vem a gente traz. O grande perigo é que as crianças vão buscar água num poço onde os animais bebem água. Então, o risco de ter um animal selvagem e pegar uma criança dessa é muito grande. E saber que a gente está envolvido nisso tudo é muito especial, né? Eu queria que você continuasse orando por eles, né, orando pela família do André, o Departamento de Missões da Aliança, que é algo que é muito maior do que a gente pode imaginar, né? O André trouxe um reflexo do que acontece no mundo, tá? Então, eu queria que você colocasse isso como oração, como meta na sua vida, de orar por esse povo, de se disponibilizar por esse povo, né, e de caminhar junto, porque assim como o André falou, Jesus ele veio para nos levar de volta para casa, e esse povo são os mordomos de Deus, né, os mordomos de Jesus que estão dirigindo esse povo num universo tão grande, né, num mundo tão grande, de volta para casa também. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Pai, eu quero te louvar, ó Deus, porque é sempre muito especial, ó Pai, a gente estar aqui todo domingo. É sempre muito gostoso estar aqui todo domingo, ouvindo palavras que nos confrontam, palavras que nos revigoram a alma, mas palavras, ó Pai, que nos despertam também para o real sentido da nossa vida, para o real sentido, ó Pai, do nosso papel nesse lugar. Pai Santo, que o Senhor possa todos os dias, que Teu Espírito Santo nos lembre de quem nós somos e para que nós somos e para quem nós somos. Que o Senhor cuide de nós, cuide da nossa casa, cuide dos nossos missionários, ó Pai, que estão no campo, e que o Senhor levante aqui, Senhor, pessoas que sintam esse arder no coração e que se disponham também. Nos colocamos todos à disposição do Senhor, para o Senhor fazer o que quiser de nós, para que seja o Seu nome glorificado nessa terra, o nome do Senhor exaltado onde nós estivermos, e que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus, que as doces consolações do Teu Espírito Santo sejam sobre nós e sobre todo o povo de Deus na face da terra, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.